Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e hoje eu vou contar para você como que eu uso a análise on-chain para poder identificar grandes movimentações de grandes players no mercado. Por exemplo, as famosas baleias que a gente chama. Sim, a gente consegue saber quando esses caras estão vendendo ou quando esses caras estão comprando. Obviamente, você nunca vai tomar uma decisão pautada em cima do que esse grupo de entidade está fazendo, mas você consegue saber uma direção. Eu falo bastante com vocês que análise on-chain é um aglomerado de informações para a gente poder tomar uma decisão. Não existe gráfico bala de prata e também não existe uma única informação que a gente vai olhar para a gente tomar essa decisão. Não, cara, é um aglomerado. Somos um analista. A gente tem que olhar várias informações. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que eu faço para enxergar essas movimentações. Antes da gente começar, eu queria deixar bem claro para vocês que existe um grande erro no mercado. A maioria dos analistas analisam essa informação de maneira errada. Como que eu sei isso? Porque durante muito tempo eu analisei dessa maneira também, analisei de maneira errada esses dados e hoje eu vou mostrar para vocês como que é que eu analiso e o porquê que eu analisava errado esses dados, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente de segunda a sexta-feira, quando eu falo sobre análise on-chain. Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante também. Primeiro ponto, quando a gente fala em rastrear a movimentação das baleias, a gente vai pensar diretamente em seguir as carteiras, exatamente olhando para o número de carteiras ou para o saldo de carteiras que a gente tem dentro do mercado. A blockchain, ela é exatamente um livro contábil aberto, a gente consegue saber tudo o que está acontecendo aqui dentro, então a gente consegue sim saber quantidade de carteiras e a quantidade de saldo que a gente tem. Hoje é bem comum no mercado as pessoas acompanharem o número de carteiras que a gente tem. Esse número de carteira não é tão interessante a gente analisar, porque eu posso simplesmente ter várias carteiras. Na verdade, eu mesmo tenho várias carteiras, se eu não me engano, eu tenho umas 5 carteiras diferentes e eu sou a mesma entidade. Então, eu posso unir os ativos, como eu posso separar os ativos também. Eu não gosto muito de olhar para números de carteiras, eu prefiro olhar para saldo de carteira. Só que não é aqui que está o grande erro que eu cometi durante muito tempo e que eu vejo muitos players cometendo ainda. Qual que é esse erro? Quando a gente analisa, eu vou mostrar para vocês já o saldo das carteiras, mas quando a maioria das pessoas estão analisando as carteiras, olha só, a gente tem carteiras de 01 BTC, ou aqui 001 BTC, ou 01 BTC, ou 1 BTC, ou 10 BTCs, ou 100 BTCs. Só que isso daqui são carteiras a partir de 01 BTC. Ou seja, as carteiras a partir de 01 BTC, elas estão aglomerando todas as carteiras que vêm abaixo. Se a gente olha a carteira de 1 BTC, ela está aglomerando todas as carteiras que vêm abaixo. Isso daqui faz com que a gente cometa um erro na nossa análise, porque se eu olhar para as carteiras, por exemplo, de 1 BTC, essas informações que eu estou tendo aqui, elas não são exclusivamente de entidades pequenas. O erro está aqui. Muitas pessoas acham que estão olhando para carteiras de 1 BTC a 10 BTCs e não é. Isso daqui, esse gráfico está representando as carteiras de 1 BTC até 10 mil BTCs. Você está misturando todas as informações juntas, colocando no mesmo balaio. Se você olhar de trás para frente, a única carteira que você vai realmente ter essa informação é acima de 10 mil BTCs, porque não tem ninguém dentro desse balaio. Mas se a gente colocar a de 1000 BTC, a gente já está nesse mesmo balaio, colocando as 10 mil BTCs junto. Então, o primeiro erro é o tipo de informação
que a gente vai buscar. Se você olhar para um gráfico que representa número de carteiras e ele tiver esse sinal é um sinal matemático escrito igual, maior que, ou seja, é um sinal de que é igual a 1.000 ou maior que 1.000. Isso daí vai englobar todas as carteiras. E, obviamente, esse tipo de informação é uma informação bem cara. A gente saber os dados dessas carteiras é bem caro. Então a Glassnode, ela disponibiliza nos T2, né, a assinatura mais barata da Glassnode, dessa maneira. Mas se a gente olhar aqui para o T3, que são informações mais caras dentro da Glassnode, eu não tenho acesso a essas informações. Olha só como que aqui a gente vê as carteiras diferente. A gente vê as carteiras por faixa. Então a gente fala, quando a gente tem os dados T3, a gente está falando dos endereços de 1 a 10 BTC, de 10 a 100 BTC, de 100 a 1.000 BTCs. Aqui nessas informações, a gente está simplesmente separando os balaios. Não está todo mundo junto no mesmo balaio. Olha só, eu não tenho acesso a essa informação, custa R$50 mil por ano para você ter acesso a esse tipo de informação. É um tipo de informação bem cara, informação privilegiada. Quanto mais raro for aquela informação, quanto mais precisa e mais sinal ela for te dar dentro do mercado, mais cara vai ser essa informação. Hoje não tenho acesso a Glassnode T3, só tenho T2 só, mas eu encontrei uma maneira da gente analisar isso de maneira até mesmo que gratuita. Se a gente puxar esse site aqui, ó, Chain Exploded, vocês vão ver que vocês têm acesso a essas informações gratuitamente, tá? Não ganho nada sobre o site, nem conheço o criador do site, nem nada. Simplesmente como eu sou um analista on-chain, estou sempre buscando ferramentas novas, sempre buscando maneiras novas de analisar isso e estou compartilhando essa informação com vocês. Isso daqui é uma informação que recentemente eu adquiri e eu venho acompanhando esses dados, essas informações para ver se realmente a gente tem toda essa precisão dentro dos dados, beleza? Mas olha só como que aqui dentro, se você vier em Address Bands Balance, você vai conseguir ver exatamente esse saldo que a Glassnode tem como informação T3 aqui, a gente tem ela de maneira free. E aqui a gente consegue ver o saldo de dentro das carteiras separados. Aqui que está a importância. Esses dados não são igual aos dados T2 da Glassnode, que é igual ou maior que. A gente está especificando a faixa das carteiras que a gente está olhando. Aí dentro dessas carteiras a gente vai ter algumas sacadas. E quais são essas sacadas? Depois de muito tempo analisando essas carteiras aqui, dá pra gente entender que as carteiras acima de 10 mil bitcoins são carteiras de custodiante. Hoje a gente sabe que grandes players operam no mercado de cripto e que a gente tem algumas empresas fazendo esse tipo de custódia. Por exemplo, a Coinbase. A gente sabe que se a BlackRock for entrar no mercado, ela tem um contato ali com a Coinbase, ela vai querer que a Coinbase faça a custódia dos ativos. Então a gente tem grandes players fazendo custódia para outros players. Eu não analiso essas informações. Para mim, eu descarto as carteiras acima de 10 mil BTCs, porque é simplesmente uma informação que ela não é tão precisa. Olha só, se a gente olhar essa carteira, a gente vai ver que lá em 2018 foi uma carteira que caiu drasticamente durante a capitulação do mercado e ela não retomou mais nesse seu patamar. Isso daqui, para mim, é simplesmente uma carteira de custodiante, onde não é uma carteira de investidor que está operando no mercado. Então, não olharia para essa carteira aqui para poder também tomar decisão. E, na verdade, eu não olho para ela para tomar decisão. E aí a gente tem outras carteiras que elas são curiosas. Por exemplo, a carteira de 1000 BTC a 10 mil BTCs e a de 100 BTCs a 1000 BTCs. Se vocês olharem aqui, ó, nesse período, você vai ver que a de 1000 a 10 mil ela estava subindo. Nesse mesmo período, a gente vê que a de 100 a 1000 ela está
caindo. Nesse período, a gente vê que a de 100 a 1.000, ela está subindo. E a de 1.000 a 10.000, ela está caindo com seus saldos ali dentro. Eu vejo que esse grupo de carteiras aqui, a gente está nomeando ela como baleias e como tubarões, como carteiras que estão jogando o jogo juntas. Eu acredito, tá, que isso daqui sejam carteiras do mesmo grupo de entidade, como eu falei com vocês. Eu tenho, por exemplo, 5 carteiras e eu posso juntar os ativos, eu posso distribuir os ativos. Depende daquilo que eu quero fazer em cada momento do mercado. Então eu vejo que esse grupo de carteiras, eles sempre estão com informações divergentes. Quando uma está subindo, a outra está caindo. Isso não me ajuda a tomar decisões no mercado. Isso não vai me ajudar de muitas maneiras a eu agregar isso nas informações que eu estou analisando para poder saber se eu vou comprar ou se eu vou vender no mercado. Não me ajuda muito. Então, esses dois grupos de carteiras aqui também, eu fico de olho neles, mas eu dou menos relevância para esses dois grupos. E aí as carteiras pequenas, obviamente, eu dou zero relevância para elas, porque a gente vai ver que elas estão sempre subindo. Se eu olhar as carteiras menores do que 0,1 BTCs ou de 0,1 a 1, ela está subindo. Isso daqui são carteiras que eu descarto. E aí existem duas carteiras que eu vou ficar de olho para poder analisar, que eu vou dar maior relevância para elas. É exatamente as carteiras de 1 a 10 BTCs e de 10 a 100 BTCs. Vou olhar exatamente para essas carteiras para poder tomar as minhas decisões. E por que eu olho para essas carteiras? Bom, pensa da seguinte forma: um BTC, ele vale $23 mil da data que eu estou gravando esse vídeo aqui. $23 mil, a gente está falando, cara, mais de 100 mil reais. Para ter 100 mil reais em cripto, já é bastante coisa. Se a gente falar de 10 BTCs, a gente está falando já de R$1 milhão. Se a gente falar, cara, de 100 BTCs, pô, a gente está falando de dinheiro pra caramba. Quem é que tem mais de R$1 milhão investidos somente em BTC? São grandes players, são grandes entidades, são entidades que têm muito poder aquisitivo, não são pessoas pequenas no mercado, são exatamente os maiores players que a gente, não os maiores players, mas são pessoas que têm grandes bagatelas investidas dentro do mercado. Se a gente olhar aqui, ó, tô buscando um site que eu nem tinha separado aqui para vocês, mas estou buscando esse site aqui, ó, só para mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Essa daqui, ó, é a lista dos maiores investidores públicos no Bitcoin. Se a gente olhar a quantidade de Bitcoin, a gente vai ver que a MicroStrategy tem 132 mil Bitcoins. Se a gente olhar a Tesla, tem 10 mil Bitcoins. Se a gente sair aqui, ó, desses tops, não sei quanto aqui, uns top 15 mais ou menos, a gente sair desses top 15, você vai ver que poucas pessoas têm ali, ó, acima de 500 BTCs. Ou seja, quando a gente olha para essas carteiras aqui, ó, falando de 100 a 1.000 BTCs, cara, a gente está falando desse tipo de investidor aqui, ó, de 100 a 1.000 BTCs, a gente está falando de todos esses investidores mais parrudos aqui. A gente está descartando os top 15 ali, obviamente, mas a gente está falando que aqui são coisas raras dentro do mercado. Veja que, cara, só a MicroStrategy é quem tem muito BTC, é o único player ali publicamente que tem mais de 100 mil, na verdade mais de 11 mil, né? Porque se a gente for olhar a Marathon, que é a maior mineradora de Bitcoin que a gente tem, ela tem menos de 11 mil BTCs, é menos de 10% do que a MicroStrategy tem. Ou seja, quando a gente olha para esse grupo de entidades aqui até 1.000 BTCs, a gente está falando de investidores muito parrudos, mas muito parrudos mesmo. Não só pelo preço, porque, cara, pô, a gente tá falando de 1.000 Bitcoins, é Bitcoin pra caramba, é dinheiro pra caramba. Mas a gente olhar para esse número até os 1.000 Bitcoins, olhar para essas carteiras até os 1.000 Bitcoins, a gente está pegando a maior quantidade dos investidores. E aí essas duas carteiras, elas fazem toda a diferença
na minha tomada de decisão. Olhar de 1.000 bitcoins até 100 bitcoins. A partir de 10 a 1.000 ali, é o que eu falei, são desses players muito grandes, e aí simplesmente quando eu quero ver os investidores do dia a dia, porque pensa só, nem todos os investidores no dia a dia vão chegar nesse nível aqui, de mais de 100 BTCs, cara, isso daqui é para os caras muito, mas muito pesado mesmo. A maioria dos investidores não vai sair de dentro dessa categoria de 1 a 100 BTCs, vão simplesmente ficar dentro dessas regiões aqui. Pô, então olhar para essas carteiras aqui é exatamente enxergar a movimentação do mercado. Eu dou maior peso para esse grupo de carteira, a de 10 a 100, porque eu estou falando de 230 mil dólares a 2,3 milhões de dólares. É dinheiro pra caramba. Eu olho exatamente para essas carteiras aqui para tomar a minha decisão. Se a gente olhar o que aconteceu no ciclo, a gente vai ver que lá em 2019, ali na região de fundo, foi uma carteira que acumulou bastante, depois ela acumulou muito aqui na formação do topo, distribuiu, beleza, mas voltou a acumular, e nesse último ciclo, ela foi a carteira que, o grupo de entidades que mais distribuiu na formação do topo do mercado. E agora, quando a gente chega na fase de capitulação aqui, ó, novamente a gente vê que é o maior grupo de carteiras que está acumulando novamente. Essa região dos 23 mil dólares, eu falo bastante que foi a formação de fundo, que é a capitulação, que eu acho improvável a gente voltar nos 15 mil dólares. A gente vê que esses grandes players, esse grupo de entidades de 10 a 100 BTCs, eles estão aportando dentro dessa região, beleza? Bom, eu espero que eu tenha conseguido te passar um pouco dessa ideia das carteiras, como que eu analiso, como que é o primeiro ponto, como que eu analisava antes, que era olhar para isso daqui, essas métricas aonde eu vejo que não funciona muito, porque a gente está colocando todo mundo no mesmo balaio. Hoje eu olho mais para separado e escolho essa faixa de 10 a 100 para tomar mais decisões, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, ou se você tem alguma dúvida, eu tenho um grupo no Telegram. Exatamente, esse grupo é um chat no Telegram, onde você consegue mandar mensagem, onde eu consigo te mandar mensagem, onde a gente consegue trocar uma ideia. E lá dentro tem outros investidores também. Se você tiver alguma dúvida, cara, vai lá no grupo do Telegram, tira sua dúvida, vai ser um prazer lhe ajudar. A gente pode trocar uma ideia, a gente sempre está compartilhando análises lá dentro também. Hoje o grupo ele é 100% gratuito, não cobro nada por isso, não sei se ele vai continuar assim eternamente, mas se você quiser participar, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Só clicar lá, entrar para dentro do grupo do Telegram e aí a gente pode discutir juntos essa informação sobre as carteiras. Se você tiver qualquer dúvida sobre a carteira, só me marcar lá dentro do grupo que vai ser um prazer em lhe ajudar, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal, beleza? Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Um forte abraço, ótimo domingo a todos e eu te vejo amanhã na nossa análise do dia, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!